Vou passar a palavra para o doutor Marivaldo. E, sem antes deixar de consignar, que foram brilhantes as palavras da Juliana, como não seria diverso, é prata da casa, e realmente concordar em gênero, número e grau com essa preocupação de que, se o projeto entra com críticas, certamente ele sairá muito pior. O viés de encarceramento também do Código de Processo Penal projetado, prevendo a prisão preventiva pela gravidade do crime, uma prisão obrigatória e tantas outras, sobretudo com a mão, por ironia do destino, do senador Demóstenes Torres. Até tu, Brutus. Eu passo a palavra agora para o doutor Marivaldo Pereira. Obrigado, professor Delmanto. Muito boa noite. Boa noite, Juliana. Professor Luiz Flávio. Cumprimentar os inúmeros amigos aqui na plateia, professor Alberto, professora Marta, professor Danoide, que já teve que ir, professor Salomão, que não está aqui, mas grande professor que atua aqui no IBC-CRIM, Herbert, presidente do CNPCP, grande parceiro do Ministério da Justiça, Mohamed, que estava aqui há pouco com a gente, enfim, todos os grandes amigos aqui presentes, dizer que é uma honra muito grande estar aqui falando do seminário do IBC-CRIM, representando o Ministério da Justiça, e sobre um tema tão sensível, um tema do qual precisaremos muito da ajuda de todos vocês, para acompanhar esse debate, para aprimorar esse projeto que foi apresentado pelo Congresso Nacional. E eu queria falar um pouco sobre a perspectiva da tramitação desse código. Eu tenho divirjo um pouco do professor Luiz Flávio, que eu acho que assim não é tão certo que a coisa não ande assim. Pode ser que ele tramite e pode ser que ele tramite rápido, dependendo do comportamento da sociedade, dependendo da participação que se tenha em relação a esse debate. De 2010 para cá, digamos que essa é a quinta discussão de código que nós temos que participar ali no âmbito do Congresso Nacional. Apenas em 2010 nós tivemos a comissão e a aprovação no Senado do CPP, a comissão e a aprovação do CPC, tivemos a apresentação do Código Comercial na Câmara dos Deputados, tivemos o Código de Defesa do Consumidor, apresentado recentemente lá no Senado, e agora o Código Penal. Em todos eles, nós tivemos uma reação muito forte da sociedade, com inúmeras críticas, muitas de cunho teórico, e aí divergências, como o professor muito bem colocou, entre quem adota uma linha ou outra, muitas de conteúdo, no mérito, muito forte, mas tem uma crítica que faz muito sentido e tem toda a razão, e o professor colocou aqui também muito bem, que é a questão do tempo. Todos esses códigos tiveram uma tramitação, desde a comissão de juristas que construiu até a tramitação no Senado Federal, pelo menos os três, os quatro que estão tramitando lá, de uma forma muito rápida, que impede que você aprofunde a discussão, impede que você faça uma consulta, embora tenha sido precedido de audiências públicas, todos eles, teve um processo de audiência pública em todos os estados, mas, por se tratar de um assunto da complexidade de um código, essas consultas públicas não são suficientes, elas são apenas o início de um processo. Para que a gente tenha uma lei condizente com a realidade do país, com a demanda que a gente tem hoje no país, é essencial um debate mais aprofundado com a comunidade jurídica que atua no dia a dia, aplicando essa lei, que tem essa lei como instrumento de sua atuação, com os órgãos públicos que serão impactados, e aí a Juliana colocou muito bem essa questão do aumento do encarceramento. Hoje o país está no banco dos réus de vários órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos, em razão da situação das suas prisões, em razão da situação extremamente preocupante do sistema carcerário, situação essa que, e aí o Herbert acompanha esse dia a dia, que é extremamente difícil de se resolver, seja pelo montante de recursos que demanda a construção de uma prisão, seja pela questão social, muitas vezes política, de não se aceitar, o município não quer ter uma prisão, ninguém quer ter uma prisão do lado de sua casa, Então, um problema bastante complicado. Então, para que se aprofunde, para que a gente tenha uma lei adequada a essa realidade, é, sem dúvida alguma, essencial um debate. E um debate aprofundado, que certamente vai levar anos. Diante de uma situação dessa, de um prazo exíguo que é colocado, nos outros códigos, e nesse também, eu vejo, esse está no começo, então, dizer um pouco o que eu vi no Código de Processo Civil.
né? E no Código de Processo Penal, que não começou a tramitar ainda na Câmara. E, assim começar a tramitar, deve voltar também uma discussão. Mas algumas reações da academia, dos operadores do direito, foram no seguinte sentido: somos contrários ao novo Código de Processo Civil. E aí, diversos artigos publicados em jornais, diversas reações, críticas no seguinte sentido: somos contra o novo Código, não precisamos de um novo Código. Enquanto isso, o que aconteceu? O projeto foi tramitando, acabou aprovado no plenário do Senado, com 2 senadores presentes, e aí começou a tramitar na Câmara. Quando começou a tramitação na Câmara, a academia, os juristas, os processualistas se deram conta de que não bastava simplesmente ficar batendo contra o novo Código. Embora legítimo, extremamente legítimo, que a sociedade, os operadores do direito se manifestem contrário integralmente ao projeto que está colocado, é necessário atentar para o contexto político no Congresso Nacional. Muitas vezes, somente isso não é possível para se contribuir para o aprimoramento da norma, para ter uma norma condizente com a demanda da sociedade. O que aconteceu? Muitos desses que estavam criticando o Código de Processo Civil foram chamados e compareceram para o debate lá na Câmara dos Deputados. E hoje já tivemos 2 ou 3 relatórios preliminares aperfeiçoando o texto que foi aprovado no Senado Federal, no qual muitos membros da comissão de processualistas que participaram lá do Senado já reconhecem que o texto está muito melhor do que o texto original do Senado Federal. Se a gente for calcular, vão completar 2 anos de debate do Código de Processo Civil lá na Câmara. Nesses 2 anos, muitos processos foram feitos tudo de novo, as audiências públicas em diversos estados, foram feitas inúmeras audiências na Câmara, em que vários processualistas colocaram suas divergências, colocaram suas posições. Foi feita uma consulta pública promovida pelo Ministério da Justiça, que contou com ampla participação de usuários da Justiça, de servidores do Poder Judiciário, juízes, promotores, que resultou num trabalho que foi entregue aos parlamentares, e grande parte foi aproveitada. Resultou em oficinas com a Defensoria Pública, oficina com o movimento social para discutir o procedimento das possessórias, que tantos problemas trazem, que tantas violações de direitos humanos trazem em todo o país. Enfim, resultou numa ampla mobilização social que só tem contribuído para a melhoria do Código de Processo Civil. Só tem contribuído. E mais do que isso, muitas dessas sugestões têm encontrado apoio no Congresso Nacional. Óbvio que vai chegar um momento de embate. Óbvio. Por exemplo, vamos discutir possessória, a questão da propriedade, então, foi uma função social da propriedade. É um tema que polariza no Congresso Nacional, é um tema que mobiliza, é um tema que vai ter um amplo debate. Mas isso faz parte do regime democrático. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, em relação ao Código Penal, e já tenho recebido várias manifestações lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, muitas delas contrárias ao novo Código, né? Mas a nossa posição na Secretaria de Assuntos Legislativos é por debater o novo Código. Embora tenha inúmeras críticas a esse novo Código, uma coisa é inquestionável: o Congresso tem legitimidade para propor. Não dá para a gente querer dizer que o Congresso não tem o direito de propor a discussão de um novo Código, de propor uma discussão de qualquer lei que seja. O Congresso foi eleito, tem legitimidade para isso e está fazendo isso. Cabe a quem quer aprimorar, a quem tem interesse nessa discussão, buscar mecanismos para participar dessa discussão. E mais do que isso, não só cabe, acho que é uma questão de cidadania. É essencial que os operadores do direito participem, é essencial que opinem, é essencial que discutam. É impossível que uma comissão, do tamanho da comissão que trabalhou na elaboração do projeto, por mais brilhante que sejam os seus membros, tenham pleno conhecimento sobre todos os assuntos que estão ali colocados. Essa semana fizemos uma reunião no Ministério da Justiça, estava lá o pessoal da Senacom, né, Defesa do Consumidor, estava o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o policial da Polícia Federal que cuida da questão do controle de armas, cada um com um ponto de vista distinto e falando do impacto da proposta no seu dia a dia, no seu tema específico. Uma realidade que é impossível que os membros da comissão tivessem conhecimento, né, porque não tem essa experiência ali do dia a dia da atuação desses agentes, né, tampouco os senadores. Agora, como é que isso vai ser levado em conta no debate? Isso somente vai ser levado em conta no debate se vir à tona. Se ficarmos em silêncio,
o código vai. E vai adiante com quem quiser participar do debate. Então, é essencial que se participe, é essencial que a sociedade se mobilize para contribuir para a melhoria desse código, para contribuir para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento. Haverá quem diga, não, mas o Congresso Nacional, isso no penal é muito forte. Isso no penal é muito forte. A Secretaria de Assuntos Legislativos tem uma atuação cotidiana, a gente acompanha todas as pautas no Congresso Nacional relacionadas ao Ministério da Justiça, e essa pauta penal é uma das mais demandadas. É onde a gente tem mais apresentação de projetos de lei. E sempre surge aquela discussão, o Congresso Nacional, direito penal, sem chance. Política criminal, esquece, não dá, a gente não consegue nada lá, é melhor deixar para lá. Eu digo que é o contrário. É essencial a participação. E vou dar alguns exemplos. Se a gente pegar, recentemente, alguns avanços que nós conseguimos no Congresso Nacional, vão sustentar o que eu estou dizendo. É possível, sim, é possível procurar o debate. Não vamos ganhar todas, vamos perder muitas, mas é possível conseguir vitórias. Vou colocar a Lei das Cautelares. Foi aprovada a partir de um amplo debate no Congresso Nacional. Depois de anos de tramitação, demorou bastante? Demorou, mas foi aprovada. É uma lei que vem encontrando problemas na sua aplicação, mas problemas muito mais em razão da forma como vem sendo aplicada, pela má vontade como vem sendo aplicada, do que necessariamente em relação à norma. Então, é uma lei que foi aprovada e é inquestionável que ela tem um avanço na perspectiva de reduzir a banalização do uso da pena privativa de liberdade. Um outro ponto, remissão por estudo, que já era entendimento jurisprudencial, que também foi aprovada uma lei no Congresso Nacional sem maiores problemas, foi aprovada, está em vigor. Uma outra lei aprovada recentemente, que é a informatização do acompanhamento da execução, um tema totalmente voltado para a garantia de direitos de pessoas privadas de liberdade e que, em tese, seria um tema que no Congresso não teria qualquer chance de passar. Aprovou de uma forma tão rápida quanto em menos tempo do que a tramitação de uma medida provisória, ou em quase o mesmo tempo de tramitação de que uma medida provisória. Então, muitas vezes, um bom argumento, um argumento técnico, um argumento embasado, uma mobilização na base do parlamentar que está discutindo o assunto, pode fazer toda a diferença. Pode, sim, fazer toda a diferença, e é com esse preceito que a gente trabalha na Secretaria de Assuntos Legislativos, e, felizmente temos conseguido, em aliança, em uma ampla aliança com diversos parceiros, construir propostas inovadoras, conseguir apoio no Congresso Nacional e, felizmente, trazer alguns avanços para o ordenamento. E é nessa perspectiva que nós pretendemos conduzir a discussão no âmbito do Ministério da Justiça sobre o novo Código Penal. Nossa grande preocupação em relação ao projeto é a questão do encarceramento. Nós temos hoje uma situação extremamente complicada de déficit de vagas, que é extremamente difícil de ser enfrentada. O CNPCP discute toda reunião alternativas para se buscar, e a gente tem uma preocupação muito grande com o aumento do encarceramento, o aumento dessa demanda que pode ser criado pelo novo Código. Embora tenha redução de penas, embora ele traga alguns avanços na questão da proporcionalidade, que em curto prazo pode, inclusive, gerar uma redução aí do encarceramento, a médio, a longo prazo, nós temos uma preocupação muito grande em razão dessa regra que a Juliana mencionou, que é a da progressão de regime. É essencial que essas regras, esse impacto, seja avaliado pelos secretários de Justiça, pelos responsáveis pelo sistema penitenciário. É essencial avaliar se isso não vai aumentar ainda mais o colapso que já vive o sistema. É essencial fazer essa discussão. E um outro ponto que é essencial se fazer também é o seguinte: o Brasil vive uma situação de ampliação do encarceramento, de banalização da aplicação da pena privativa de liberdade há anos. Qual é o resultado que isso vem trazendo para a política de segurança pública? Nenhum resultado. Nenhum resultado. Nenhum resultado. O endurecimento do sistema não tem relação direta com a melhoria da segurança pública. São inúmeros outros fatores que atuam na área da melhoria da segurança pública, entre eles, e o fator inquestionável, daí a pesquisa sobre o Bolsa Família demonstra, é a inclusão social. A gente precisa investir em universidades, a gente precisa investir em política pública de saúde, política pública de educação.
Nós não podemos criar uma norma que obrigue o Estado a pegar recursos dos cidadãos, pegar tributos pagos com o suor do trabalho do povo, para construir presídios. Construir presídio para depois colocar seus filhos lá dentro. Não é essa a lógica. Então, essa é uma grande preocupação, essa é talvez a maior preocupação de todas que a gente tem em relação ao Código Penal. E, para fazer esse debate, nós precisamos muito de apoio dos parceiros. São inúmeros parceiros que a gente tem que mandam projetos para a gente tem, na Secretaria de Assuntos Legislativos, uma política, que é uma política de democratização da participação no processo de elaboração normativa. Por meio dessa política, a gente tenta trazer contribuições de parceiros, operadores do direito, para projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional, para a construção de novas propostas e envio pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, e também para a contribuição em pesquisas. E aí, um projeto mais importante nosso, Pensando Direito, tem essa linha, tem essa perspectiva, que é um projeto que financia pesquisas no âmbito acadêmico para implementação, para a solução de problemas concretos da sociedade, e que até o final do ano deve ser convertido em uma rede onde permita uma participação, uma colaboração mais dinâmica de todos os parceiros interessados em discutir temas da alçada do Ministério da Justiça. Então, é nessa perspectiva, e é esse o alerta que eu gostaria de fazer a todos. Eu acho que é extremamente legítimo, e eu sei que muitos advogam essa posição aqui contrária ao Código Penal, acho legítimo, faz parte do processo democrático. Agora, mais produtivo, talvez, um resultado maior, a gente consiga, se debruçando sobre o texto, analisando onde é que estão os problemas, fundamentando tecnicamente onde é que estão os problemas, propondo emendas, e aí o prazo para emendas, felizmente, foi estendido até o dia 5 de outubro, né, propondo essas emendas para aperfeiçoar o texto e, o que é mais importante, procurando os parlamentares. É essencial que se procure os parlamentares. Nós temos hoje aí a internet, que é um veículo excepcional para o exercício da cidadania ativa, e por mais que muita gente fale, isso vai parar no lixo, não vai. Os parlamentares são muito sensíveis à mobilização social. Óbvio que vão ter temas, nós estamos falando de um código tem inúmeros temas. Vão ter temas, e aí eu digo isso porque tenho procurado todos os senadores. Encontro senadores do Partido dos Trabalhadores, senadores da base do governo, senadores ligados à luta por direitos humanos, e que tem lá uma das metas: vamos aumentar a pena dos crimes contra a vida. Né? Mas aí quer discutir também pena alternativa, a ampliação de penas alternativas. Como o professor Luiz Flávio colocou, não existe uma... Né? Então, provavelmente, a gente tem um espaço para debater temas como pena alternativa, temos o espaço para debater o avanço que teve nos crimes patrimoniais, que representa hoje parcela substancial da população carcerária, e que seria um avanço bastante razoável, mas o que é essencial? Fazer essa discussão da progressão de regime. É imprescindível que a gente faça esse debate, é imprescindível que faça esse debate, sobretudo da perspectiva da gestão pública. Né? Ainda que se discorde de uma linha teórica ou outra em relação ao direito penal, é essencial analisar o seguinte: o Estado aguenta? Será possível? Qual vai ser o custo para a sociedade? Né? Da onde eu vou tirar os recursos necessários para atender essa nova regra? Eu vou tirar recursos da saúde? Eu vou tirar recursos da educação? Enfim, esse é um debate que está colocado, é um debate que a gente precisa conduzir, e é um debate que certamente vamos contar muito com o IBCCRIM e demais parceiros que estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar a construir essas emendas, aperfeiçoar. E não esqueçam, assim, o Senado é a primeira fase de tramitação. É inevitável que essa discussão seja aprofundada ainda mais na Câmara. Muitos temas podem ser para o mal, mas muitos temas podem ser para o bem também, depende do ponto de vista. Então, eu não desacreditaria do processo democrático. Acho, e digo isso toda vez que falo sobre o Congresso Nacional, por mais que tenha suas mazelas, como qualquer outro poder tem, né, e isso vem sendo cada vez mais divulgado, e é bom que se divulgue, porque é a partir daí que os órgãos públicos vão se aprimorando, vão se ajustando e vão ficando cada vez melhores. É um espaço democrático onde qualquer cidadão pode entrar, levar suas preocupações, levar suas discussões e ser ouvido. Se vai ser atendido ou não, é outra história, vai depender da correlação de forças. Agora, não podemos deixar de usar esse espaço,
deixar de acreditar nesse espaço, deixar de levar a nossa opinião, porque senão depois, simplesmente vamos dizer, ninguém disse nada, ninguém se manifestou, ninguém se mobilizou, por isso não foi acolhido, por isso prevaleceu esse ponto de vista. É isso que eu queria trazer para a colaboração do debate, ficamos abertos aí para a pergunta. Muito bem. Nós vamos passar agora a palavra à plateia, para que façam perguntas, sem antes deixar de cumprimentar o nosso ilustre palestrante, Marivaldo Pereira, e feliz de ver, pelo menos, um otimismo no nosso parlamento. Eu não vejo com tantos bons olhos, mas a fé é importante, a fé nos move. Talvez, na minha ótica, esse código vá mais rápido do que nós estejamos imaginando, porque ele tem um efeito de encarceramento muito grande. Todas as questões despenalizadoras é capaz o Congresso vetar, tirar e passar justamente porque ele tem um viés punitivo, sim, como o Código de Processo Penal, o projeto com 1 ano de interceptação telefônica. Nós estamos caminhando, sim, para um Estado policialesco. Eu tenho medo do Congresso Nacional. Eu receio o Congresso Nacional, mas faz parte do jogo democrático. Eu passo a palavra, então, para a plateia, para que façam as suas perguntas. Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, especialmente meu amigo secretário Marivaldo, lá no Ministério da Justiça. Queria concordar com ele em 2 pontos. Como ex-integrante da secretaria, eu queria dizer que o Congresso não só tem legitimidade para propor esse tipo de debate, mas ele tem o dever de fazer isso. E considerando a idade da legislação, a jurisprudência, a forma como tem evoluído, parece ser um momento oportuno para esse debate. Um outro ponto que eu queria concordar com o Marivaldo é que, de fato, por mais que a gente diga que pode ser que não passe uma lei assim, nós temos que contribuir com o debate e apostar que ela pode sim passar, né? Pelo menos no Senado Federal, e eu estava no Poder Executivo e agora sou advogado do Senado Federal, do concurso de 2008, existe um clima nos senadores de apresentar produtos para a sociedade e discutir esses produtos. Ainda que eles fiquem um pouco parados na Câmara, existe essa vontade de discutir a atividade legislativa, que é a atividade primordial do Senado, com a sociedade. Então, existe uma grande chance de passar, e passar rapidamente, sim. Felizmente, os prazos, foi aprovado um requerimento na mesa do Senado ontem ou anteontem, que duplicam todos os prazos da tramitação do Código. Então, um prazo de emendas que o relator tinha o senador Pedro Tax tinha para apresentar até 5 de outubro, passou para 5 de setembro, passou para 5 de outubro. Portanto, os prazos estão um pouco mais dilatados. E queria também aproveitar, discordar um pouco da doutora Juliana, no sentido de que o Código pode sair pior do Congresso. Claro que pode sair pior, mas um anteprojeto não é nada. Um anteprojeto, legislativamente, não é nada. E todos nós temos os nossos anteprojetos na cabeça, na mesa do bar, na faculdade. Agora que o projeto existe, o projeto 236 do Senado, de 2012, o dever da comissão aumenta. E o dever da Defensoria, dos participantes da comissão, aumenta muito mais para que continue colaborando continuamente. Então, os debates que foram perdidos, eles podem ser ampliados e, eventualmente, vencidos. Porque um anteprojeto, né, ele não existe, quase que não existe, em termos de processo legislativo. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção da fala da doutora Juliana é que o Código ele é um pouco de cada perfil do profissional do operador de direito. Isso, de fato, é um problema no órgão colegiado, porque vai ter um instituto que vai puxar mais para um lado, outro instituto que vai puxar mais para o outro. E talvez o problema do tempo volte à tona novamente, porque falta uma coerência científica, uma uniformidade científica na parte geral, e isso é evidente. Bom,
Feitos esses apontamentos, eu queria passar por uma fala propositiva, como apaixonado por direito penal, e que, quando integrante do Ministério da Justiça, a gente discutia muito. Evidentemente que foram descriminalizadas algumas condutas, mas foram criminalizadas muitas outras condutas, né? E dessas condutas que foram criminalizadas, 3 chamam a atenção: terrorismo, criminalização da homofobia e enriquecimento ilícito. Até pouco tempo atrás, alguns posicionamentos oficiais do Ministério da Justiça eram contra a tipificação dessas 3 condutas. E tem até, inclusive, pareceres meus contrários a essa criminalização. E eu queria saber, e queria provocar, no sentido de que essas emendas, Valdo, como a gente estava conversando antes do início da palestra, já que temos que colher emendas e sugestões, já faço de público 3 sugestões. Pela emenda, através de algum senador, pela não tipificação dessas 3 condutas. Nem preciso explicar por quê, mas no caso do enriquecimento ilícito, por exemplo, passa-se do direito penal do fato para o direito penal do autor, é um crime eminentemente subsidiário, inverte-se a prova, o ônus da prova, para o funcionário público e, evidentemente, que se houver outra conduta, ele será absorvido pelo princípio da consunção. Então, feitas algumas observações sobre o processo legislativo, sobre a relevância desse debate no Senado e que todos nós temos o dever de que essa lei não saia pior do Congresso, porque soa um pouco desrespeitoso com o Poder Legislativo da República dizer que isso vai sair pior. Não, não necessariamente. Temos o dever de fazer que essa lei saia melhor. E ela vai sair do Senado, sim. Talvez não em 2012, mas em 2013 existe uma possibilidade. E registrar essas 3 propostas pela não tipificação do enriquecimento ilícito, do terrorismo e da criminalização da homofobia. Muito Obrigado. bom. Muito bem. Algum dos senhores gostaria de falar, por gentileza? Eu queria fazer um comentário. Se você me afiançar que ela vai sair melhor, eu volto para casa mais tranquila hoje. Mas não dá para a gente afirmar que dá para ter certeza de que não vai sair pior, né? E eu só queria fazer um comentário. Quando eu digo isso, e que eu acho que foi na linha de tudo que eu falei aqui, de que vamos participar, porque a inatividade faz com que as leis sejam transformadas e aprovadas de maneira certamente pior do que quando a gente busca participar do processo, que foi a linha do que eu coloquei aqui da minha participação nessa comissão, de nunca me furtar ao processo político de debate que a gente teve, né, de participar até o final e ficar lá batalhando pelas minhas posições, porque eu, sinceramente, confio, enquanto filosofia de vida, inclusive, que a gente tem que sempre participar dos processos políticos que são postos. Então, quando eu digo vai sair pior, é assim, vamos participar. Eu acho que mesmo participando, se eu tivesse que escolher, né, dar o meu mindinho, eu acho que vai sair pior. Mas que bom que existe de dentro do Senado uma perspectiva esperançosa no sentido contrário. Mas, certamente, se a gente não participar desse debate político que vai ter agora, daí a gente não pode nem reclamar depois, né, do que vai acontecer. Então, só não sei se isso ficou claro. Por isso que faço questão de fazer esse comentário, de que o que eu pretendi passar foi justamente a importância da participação, né? Muito bem. Posso, Luiz, claro, observar que isto, no Senado, a perspectiva é boa. Certamente sai. Este ano, 2013, até meados de 2013. O problema está na Câmara dos Deputados. Veja que o Código de Processo Penal, que tramitou rapidinho, em 1 ano mais ou menos no Senado, quando chegou na Câmara até hoje, nem iniciou o debate. De qualquer maneira, eu queria concordar plenamente com o Marivaldo, as colocações extraordinárias, nós que temos trabalhado aí várias vezes em vários projetos outros, que a gente está lutando, trabalhando lá, ponderadíssimo, equilibradíssimo, e nos convidando todos a não sermos idiotas.
no sentido grego. Idiota, no sentido grego, é você não participar da vida política do país. Então, quem se afasta de tudo da vida política é um idiota. Por quê? Porque você está deixando o destino da sua polis, destino do teu país, passar sem que você sequer opine sobre aquilo. E nós, brasileiros, somos bastante habituados a sermos idiotas neste sentido. Por quê? Porque somos desleixados com a res pública. Nós somos totalmente desleixados, em geral. Há exceções. Então não sejamos idiotas, não. Participemos, tem que lutar, tem que defender ideias, tudo, tá? Concordo, discordo, disso, concordo, mas tem que trabalhar e lutar. Uma observação só sobre as 3 propostas. Terrorismo é imposição internacional. Foi muito debatido lá na nossa comissão. Imposição internacional, sobretudo por causa da Copa do Mundo, não sei o quê, Olimpíadas e tal, o Papa vai vir aí, pode ter isso, pode ter aquilo. O Gilson Dipp foi o grande e ardoroso defensor desse tema. Então, talvez passe o terrorismo, apesar de a gente não estar muito favorável a isso, talvez passe. Homofobia, eu sou favorável a criminalizar. Aí eu discordaria do eminente colega, da ponderação dele. Eu sou favorável a criminalizar a homofobia, porque é um absurdo que este ano, só este ano de 2012, nós já tenhamos, até o mês de agosto, 169 assassinatos de gente de orientação sexual. Morreu por quê? Porque tem essa orientação sexual. Isso é um absurdo. Pleno século XXI, matar pessoas por isso. Mas, note lá, acho que tem que criminalizar, mas não confie que estando no Código Penal que não vai ter assassinato mais. É outra história. Tá bem? E o enriquecimento ilícito, nós estamos agora estudando, porque é delicadíssimo o tema do enriquecimento ilícito. Se de um lado, não podemos concordar que funcionário público seja um ladrão, e que ele, se tem o olerite X, não pode ter um patrimônio Y, Z, etc., que se ele tem um patrimônio extremamente ampliado, de algum lugar veio esse dinheiro, e se ele é funcionário público e não tem aí nenhuma explicação, claro, mas tem toda uma problemática mesmo de processo penal por detrás, de presunção de inocência. Inclusive em Portugal agora, a Corte Suprema Portuguesa acaba de decidir que o tipo penal lá é inconstitucional. Então eu estou analisando a decisão da Corte portuguesa, estou analisando para que a gente possa ter uma conclusão final. Eu, em princípio, me entusiasmei com essa tipicidade, mas já lendo agora a decisão da Corte Portuguesa, hoje já não tenho tanta confiança não, mas eu vou escrever alguma coisa por esses próximos dias, assim que eu tiver uma convicção última, final. De qualquer maneira, o clima geral aqui do país, doutores, estou com os jornais de hoje na mão. De hoje na mão. O clima do país é este. Um promotor aqui, hoje, dizendo, mas não, poderia não ser promotor, poderia ser um outro amigo nosso, um advogado, um juiz, poderia ser qualquer um. Não é o cargo, não falo do cargo, não. Aí perguntou para ele, escuta, o STJ está dizendo que não é para internar mais quem pratica tráfico, tá? Se sua filha, de 13 anos de idade, se envolvesse com tráfico, e na sua comarca não tivesse onde colocar meninas, porque o Estado de São Paulo não tem onde colocar meninas, todo mundo tem que vir para a capital, nas comarcas não tem, e aí, o que você faria? E ele então responde, quando o Estado brasileiro é omisso na feitura e no reconhecimento dos direitos, não pode, obviamente, ser transformada essa omissão do Estado em causa de liberdade do adolescente. A omissão do Estado não pode gerar a liberdade. Se o Estado é omisso, prenda. Prenda. Isso aqui está hoje, aqui no jornal, está aqui, ó, está na minha mão. Então, não estou lendo nenhuma notícia ET. Aí, as pesquisas, ontem, da Folha e do Globo, dão conta de que o Celso Russomano, aqui em São Paulo, ele explodiu na pesquisa e o Zé Serra afundou na pesquisa ontem. Subiu o Haddad, porque o Lula foi para a televisão, sobe o Haddad,
Zé Serra funda, Celso Russomano explodiu. Aí hoje, qual é a sua política para a segurança pública? Ele, então, que pode ser prefeito de São Paulo, talvez, não se sabe, eu não tenho nada contra esse senhor, nem conheço esse senhor, mas ele diz assim, na proposta dele de segurança pública, olha, temos que ser duros, tem que se juntar a Guarda Civil com PM, com Polícia Civil, todo mundo tem que agir juntos, eu vou dar e também mais, todo guarda noturno de São Paulo passa a compor a Guarda Civil Municipal de São Paulo. 340 mil guardas noturnos. Aí o jornalista, mas como que você vai botar guarda noturno para fazer função de polícia? Vou dar um rádio para cada um. E com o rádio na mão, eles vão se comunicar entre eles, está todo mundo integrado. Aí o jornalista, mas eles não têm preparo, não foi um preparo. E ele diz, o preparo é com o exercício da profissão nova. Só que ele diz, quem vai continuar pagando os guardas é todo mundo, é a população. Nós só queremos que eles sejam guardas. E vai por aí afora, um monte de coisas doidas, gente. Coisa doida. Isso aqui é tudo loucura. Loucura. E o cara está para a iminência de ser prefeito. Russomano. Eu não diria Russomano. Eu diria assim, talvez, meu amigo, a coisa tá russa, mano. A coisa tá russa, mano. Aqui em São Paulo, a coisa tá russa. Eu estou doido agora para transferir meu título. Eu estou doido para transferir meu título para Porto Alegre. Manuela é a candidata em Porto Alegre. Menina linda, fantástica. A gente aqui com Haddad, Zé Serra, Russomano. Eu estou doido para ir para Porto Alegre, para votar na Manuela. Pelo menos, é um voto legitimado. Meu voto fica legítimo. Votei numa menina bonita, inteligente, que defende boas ideias. Coisa doida, gente. O clima é pesado. Se nós não formos militantes diuturnos, nós estamos perdidos. Que a crueldade é terrível. E cada vez o poder punitivo cruel, ele avança mais. Se nós não colocarmos o sinal vermelho, nós do poder jurídico, se não colocarmos o sinal vermelho nessas atividades do poder político, que exerce o poder punitivo real, nós vamos entrar no inferno nunca jamais imaginável. São 53 mil mortes no ano passado, 53 mil assassinatos. Como pode isso? A coisa é muito séria, Daí a nossa militância. Tudo bem. De fato, Luiz Flávio, talvez haja um crime que não passe, justamente do enriquecimento ilícito. Talvez esse não passe, não sei porquê. Mas eu passo a palavra ao aborto e esse vai ser um dos primeiros. Enriquecimento ilícito também, enriquecimento ilícito, acho que tem uma grande probabilidade de não passar. E se passar, eu duvido que mais do que 2 ou 3% dos que vão aprovar não sejam criminosos deste crime. Talvez passe com uma anistia, né? Eles bolem alguma coisa assim. Porque é difícil você imaginar hoje um parlamentar que não tenha problemas de financiamento da campanha. É o sistema. É a desgraça do sistema brasileiro. Talvez a única chance de passar é porque a lei penal não retroage. Talvez essa. Mas eu passo a palavra ao público para mais uma pergunta. Roberto. Aqui. Cumprimentar Roberto, Juliana, Luiz Flávio, Marivaldo. Meu nome é Saulo de Carvalho, sou de Porto Alegre. Pesquiso na área há um tempo já. E só para pegar o gancho do Luiz Flávio, no final não dá para votar só porque é bonitinho, Luiz Flávio. A gente fez com o Collor isso, viu o que deu. Como é que é a ideologia dela, da Manuela? É boa? Ela sustenta boas teses? Tem que saber antes de votar, né? Não ela sustenta é bonitinha, né? Não, eu, por enquanto, estou indo só por um critério. Por enquanto, vai chegando lá, a gente examina melhor. A gente não propõe, ainda bem que a gente não propõe criminalizar a discriminação de gênero, né? Que a gente ficou só. Seja exatamente um dos indicativos de populismo punitivo. Mas enfim, o que eu quero, eu estou lendo muito esse projeto e estou bastante preocupado. E até fico numa sensação um pouco dúbia, porque depois de tudo que vocês apresentaram em relação à probabilidade de aumentar o encarceramento, que é o grande problema no país,
eu vejo como um problema muito sério defender esse projeto. Então, eu não sei até que ponto, né, não pode ter um problema no discurso mesmo. Né? Porque tudo é secundário. O urgente no país hoje é diminuir encarceramento. Os problemas da teoria do delito, com todo respeito aos meus amigos da teoria do delito, é secundário se a gente não se preocupar com o encarceramento massivo no país. Algum tempo atrás, até publiquei aqui no boletim do IBCCRIM um texto chamado Pela Lei de Responsabilidade Político-Criminal, onde eu faço uma pequena brincadeira comparando com a reforma do Chile. O Chile fez uma reforma que englobou Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Depois de aprovado o Código de Processo Penal, eles começaram a implementar, a partir das pontas do país, com observadores, né, acadêmicos, para ir apontando os problemas, para que quando chegasse na grande capital, os problemas já estivessem sanados. Ou seja, isso eu lembro, foi uma discussão que a gente teve há 10 anos atrás, na Emerge, no Rio, né, com os pesquisadores que fizeram esse acompanhamento no Chile, quando eles saíram do sistema inquisitório para um sistema acusatório. O grande problema que eu vejo, né, é que hoje a gente trabalha com uma irresponsabilidade político-criminal. Irresponsabilidade que passa também por aceitar fazer um projeto em 6 meses. Com todo respeito, né, conheço grande parte dos membros da comissão, respeito, né, acho que é um trabalho cívico, árduo, né, não tenho dúvida alguma. Agora, nós temos que ter responsabilidade político-criminal. A primeira pergunta que eu faria: quanto o Brasil vai gastar para dar vagas para essa massa carcerária? Antes disso, quantas pessoas mais serão encarceradas? A gente precisaria conscientizar a população do custo do preso. A SAL tem lá no site da SAL, né, os CIS-penas. Eu perguntaria, a comissão fez um estudo de impacto carcerário para saber qual o impacto dessa reforma no sistema de penas? Não fez. Com todo respeito, isto é uma temeridade. E desde o meu ponto de vista, né, do que eu aprendi, né, nos bancos, nas faculdades de Direito, né, o papel de uma comissão é tentar dar racionalidade para o sistema. E daí, me desculpa, Juliana, mas a não identificação de uma ideologia no projeto já é a sua própria ideologia. Sim. A não identificação de uma ideologia é a sua própria ideologia, que é um pensamento punitivista, que não se compromete com as pessoas e não se preocupa com o empírico. Quem é? Que são as pessoas que estão sofrendo violação dos direitos humanos, e nós vamos aumentar o encarceramento nesse país. Isso é notório, né, pela leitura, vocês mesmos concordaram com isso. Todo o resto passa a ser secundário. Essa é a minha grande... Né, eu fiquei até o final, assisti desde o início, né, fiquei até o final para dizer isso. Todo o resto é secundário se não se diminuir o encarceramento. Desde 1996, na minha dissertação de mestrado, eu defendi descriminalização do porte de droga para uso pessoal. Ah, maravilha, concordo, beleza, aborto, idem, mas isto é secundário. Isto é uma bomba relógio aprovar um projeto que tem um sistema de penas como esse. Eu nem vou entrar na questão dogmática, da teoria do delito, enfim. Eu estou preocupado com o impacto que essa reforma vai provocar. Para finalizar, eu não gosto de usar esse tipo de linguagem, mas utilizando um jargão futebolístico, tem um comentarista lá no Rio Grande do Sul, que eu gosto de ler, ele diz o seguinte: não adianta contratar jogador ruim, ele vai entrar e vai jogar. Não adianta pensar que nós vamos conseguir barrar projetos ruins. Uma hora eles passam. E a responsabilidade é nossa. A gente não pode nos desresponsabilizar como o juiz que condena e diz: não, agora é um problema do executivo. A responsabilidade político-criminal passa por aí. É nós nos responsabilizarmos com os produtos que nós produzimos. Seria essa a minha contribuição, reiterando que eu vejo com bastante preocupação a questão da pena
no novo código. Posso... Qual é o seu nome? Saulo. Saulo, eu quero dizer que eu concordo integralmente com o que você disse, e até aqui a gente está num ambiente de sofá, né? Parece que a gente esquece que está gravando também. Depois não dá nem para dizer que eu não disse isso, mas até dentro, a sua fala me lembrou uma aflição que eu tive muito grande ao longo desses 7 meses, e conversando comigo mesmo e com as pessoas mais próximas, o quanto eu não estou colaborando para transformar em palatável um projeto que vai gerar como último efeito e aquele que derruba tudo que tem de bom, que é maior encarceramento. Porque se pessoas como eu, Luiz Flávio, não estivessem lá, ia ter passado pena máxima de 60 anos, 60 que a pessoa anos. pode A cumprir. proposta era essa. Acabar com prescrição retroativa total, em geral, para tudo, né? E não só para até o recebimento da denúncia. E mais, e mais, e mais, e mais, que você pode imaginar, mas assim, num sem fim, aqui uma fileira que vai daqui até Porto Alegre de coisas que daí provavelmente todo mundo ia olhar e falar, não dá nem para a gente reformar, viu, Valdo? Que daí o Ministério da Justiça ia olhar e falar, não, isso aqui não dá nem para discutir. Porque o que vocês estão propondo é tão... uma coisa tão absurda que não dá nem para discutir. E eu tive esse problema filosófico, interno, de o quanto não estou contribuindo para transformar impalatável em algo que, no final, salvando entre as coisas que salvas, vai ter um vetor ruim, porque encarcerador. E não sei se tomei a posição mais certa ou não, isso a gente só vai descobrir depois na vida, acabei ficando até o final. Mas esse tipo de colocação sua, eu acho de uma lucidez incrível. Eu só queria acrescentar uma coisa. A responsabilidade de política criminal, né? E a gente tinha que ter ali uma lei com essa responsabilidade, às vezes, né, como a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que ela entre na cabeça dos juízes também, né? Porque isso aqui foi muito bem ressaltado. Nos últimos anos, às vezes, o nosso Congresso Nacional teve ousadia ou não, mas deu passos importantes na reforma processual penal, e mesmo penal. E o judiciário foi mais conservador do que o legislativo, discordando de alguns desses passos dados pelo legislativo, e isso provocou encarceramento. Desde a lei de drogas até hoje, o crime de tráfico de drogas aumentou numa proporção completamente díspare em termos de encarceramento com relação aos outros crimes. Todos os crimes aumentaram numa linha, o de tráfico fez assim, né, 100 e tantos % de 2006 para cá. E daí tem uma avaliação que já está posta de uma maneira muito clara, de que os juízes discordaram com o não encarceramento do usuário e estão classificando o usuário como traficante. Então, o judiciário não abraçou um avanço do legislativo e produziu encarceramento. A mesma coisa, quem é defensor público percebe que no Departamento de Inquéritos Policiais, aqui que julga todos os flagrantes da capital, não se dá liberdade provisória em furto simples, sem ficar impondo fiança de 2, 3 salários mínimos para réu defendido pela Defensoria Pública. Então, a lei de medidas cautelares gerou encarceramento. E daí a gente vê seminário da magistratura, de juízes, de organizações de magistrados que tem o papel do juiz no combate ao crime, o papel do juiz no combate à lavagem de dinheiro. Cadê um seminário que diga o papel do juiz no encarceramento, né? O papel do juiz dessas mazelas que a gente está vivendo aí? Então, também, todo mundo é responsável por isso. Não vejo só o Congresso Nacional como responsável por essa irresponsabilidade de política criminal que a gente está vivenciando isso. Não é nem a lei, nem a reforma da lei que sozinhos estão gerando o cenário que a gente está vivenciando. Eu gostaria de apoiar o
também o Marivaldo vai observar. Eu gostaria de apoiar o Saulo neste sentido. Hoje é mais preocupante a quantidade de gente que vai para o cárcere do que ficar discutindo nós aqui se a imputação objetiva deve constar ou não do artigo 14. Isso não é uma coisa tão relevante, porque eu posso construir isso depois, dogmaticamente, e como o STJ, no HC 46.525, já reconheceu a imputação objetiva diretamente, sem nenhuma norma. Então, é verdade isso mesmo. A coisa aqui é séria, o encarceramento vai ser violento, e, de outro lado, queria dizer a questão dos juízes. Os juízes, de fato, têm juízes que estão hoje comprometidos com o populismo penal, tem que estar comprometido. Ele é guerreiro, ele é lutador, ele é soldado do punitivismo. Mas tem juiz morrendo de medo da mídia. Meu. A mídia controla hoje os juízes. E diz assim, se você soltar, eu vou te pegar, que eu vou te colocar o teu nome na mídia. Juiz liberal, juiz que solta todo mundo. Blá, blá. Então, a mídia, que já controla os políticos em virtude da corrupção, e depois controla a população, porque são eles que explicam a lei para a população de modo simples, agora controla o juiz por meio da opressão. É seríssimo. Esse é o lado político do negócio. Tem o lado profundo político que a gente precisa olhar, né, por detrás de tudo, que é a opressão da mídia. Então é terrível. Gente, o quadro não é muito favorável. O paciente está com febre de 39 graus e nós não sabemos direito o remédio para esse negócio. É sério. Agora, é sério. Marivaldo, só gostaria de só uma observação. A gente fala da mídia, não é? Mas tem uns aspectos positivos também da mídia. Quando a mídia, o programa do Fantástico, denunciou as condições subhumanas do aprisionamento de pessoas no Maranhão, terra de José Sarney, ali, enjauladas, durante a dia e noite, tomando chuva, quando a mídia denuncia os abusos de pessoas presas em containers, também como há bons e maus juízes, a boa e a má mídia. Nós não podemos generalizar, porque também prestam um serviço relevantíssimo a próprio papel da investigativo. Quantos casos de corrupção, quer dizer, esse país atolado na lama, não estariam aí absolutamente na penumbra, no lado cinza, que nós nunca sabemos o que acontece. Só essa observação, e como é difícil reconhecer a falência do direito penal, a nossa não endeusar o direito penal, como disse Zaffaroni, né? É questão de fé. E como nós estamos, nós não, mas a maioria da população está endeusando o direito penal, e como é difícil reconhecer que esse encarceramento não vai resolver o problema da violência. Por favor, Marivaldo, desculpe interrompê-lo antes. Imagina, concordo integralmente contigo, acho que esse é o ponto mais sensível da proposta, né? Apenas para ilustrar um estudo preliminar, o Ministério está aprofundando essa discussão junto ao DEPEN, junto ao CNPCP, para ter dados mais precisos, mas apenas uma contribuição preliminar, e aí a importância dos parceiros que contribuem com essa análise junto ao Ministério da Justiça. Um estudo feito por um companheiro defensor, Daniel Nicrori, lá da Bahia, ele fez análise de todos os tipos, o que aumenta, que não aumenta, ele chega à seguinte conclusão: num primeiro momento a gente vai ter um desencarceramento, por causa da redução das penas, nos patrimoniais, por causa de algumas mudanças ali que vão, né, em relação, vai permitir com que a lei mais benéfica retroaja, então vamos ter um desencarceramento. Mas a médio e longo prazo isso pode resultar, e aí obviamente, dado muito preliminar, porque as bases de dados não são muito consistentes do âmbito do sistema penitenciário, não tem muitos detalhes, mas pode representar um aumento do contingente entre 45% e 87%. Então, assim, é muita coisa, né? É uma situação que já é complicadíssima, já é absurda, assustadora, né? Digna de ser decidida nas Cortes de Direitos Humanos Internacionais, pode piorar ainda mais. Então, é essencial que esse debate tenha uma ampla participação de quem está lá na ponta, onde essa bomba vai estourar. E em relação à participação, e aí até uma questão dos membros da comissão, eu acho que toda vez que se coloca alguns debates, fica uma situação muito difícil, se participar
ou não participar. Eu acho que foi muito importante a participação do professor Flávio, da Juliana, porque ia acontecer, iríamos ter um projeto, eu não tenho dúvidas de que, sem a participação deles, o risco de ter um projeto que tivesse problemas ainda maiores seria muito grande. Eu acredito que eles contribuíram muito para aprimorar, e foi importante essa participação. E quero ressaltar, e é muito importante bater nessa tecla, porque isso aconteceu com o CPC, no Senado. Todo mundo batia no projeto como se ele estivesse pronto e acabado. A gente tem um esboço, começou a ser discutido agora, que vai ser muito alterado no Senado, vai ser muito alterado na Câmara, e assim, o jogo está aberto, o jogo está rolando, eu acho que temos que participar, é muito importante, e faz sim diferença participar. Esse congresso que todo mundo tem receio, tem pé atrás, é o mesmo congresso que fez uma CPI do sistema carcerário, que resultou em inúmeros projetos que estão em tramitação lá, é o mesmo congresso que aprovou as outras normas que eu mencionei aqui. E o contexto do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, ele é muito dinâmico. Não dá para você tirar uma fotografia e dizer esse é a Câmara, esse é o Senado, esse é o Congresso Nacional, essa é a composição, essa é a correlação de forças que está ali. É extremamente dinâmico. Isso muda toda semana, de plenário para plenário, os interesses mudam toda semana. Então, assim, é possível, insisto, quem tem interesse, quem estudou a matéria, quem tem observações, sugestões a fazer, insisto que enviem para a gente por meio do IBCCRIM, serão muito bem-vindas e, sem dúvida alguma, ajudarão a essa nossa atuação acompanhando a matéria lá. Próxima pergunta. Okay. Boa noite a todos. É um prazer aqui dizer da minha satisfação de participar desse espaço tão democrático, tão fértil de ideias. Quero me dirigir diretamente a você, doutora Juliana, como mulher e como colega, e dizer que a sua participação nessa comissão, muito sintomática e muito emblemática da nossa realidade hoje, um número reduzido de mulheres participando dessa comissão, e é pela primeira vez a Defensoria Pública atuando nisso. E é sintomático e emblemático porque isso representa a nossa realidade, que é interpretada de uma forma um tanto quanto inversa. Veja bem, a Defensoria Pública é que está no fronte, junto com os encarcerados. Então, nós aqui estamos no fronte, junto com eles. Os grandes escritórios, eles têm outro público-alvo, e o nosso público são esses assistidos, e a maioria deles, por exemplo, no meu estado de origem, são 80% dos processos pertencem à Defensoria Pública. Então, eu acho que o debate remete a outra questão, que é secundária, mas é muito importante. Como nós vamos agir, como, aliás, nós conseguimos agir diante dessa massa de encarcerados sem uma Defensoria Pública forte, autônoma, independente, com todos os recursos, e a paridade de armas onde está o Ministério Público muito bem estruturado, a magistratura muito bem preparada e a Defensoria Pública como está. E nós aqui estamos com eles e vamos permanecer com eles. Nós aqui entramos nas cadeias e conversamos e atendemos as famílias, na maioria as mães, mulheres também. Então, é uma questão a se refletir, não só no próprio encarceramento em si, mas em todos os braços da sociedade que precisam ser alcançados e precisam se movimentar, e, dentre eles, a Defensoria Pública. Quero dizer que a Defensoria Pública sim sente isso, e nós temos um projeto muito interessante no Ceará. Rapidamente, só para descrever, nós tínhamos presos que cumpriam o regime semiaberto, e não temos como cumprir esse regime semiaberto da maneira preconizada na lei, por falta de instalações. Então, na verdade, o regime semiaberto se transmuda no regime aberto. Ele passa o dia fora da cadeia e, à noite, vai dormir lá. Mais uma aberração do sistema. E nós tínhamos muita falta de assiduidade, muita reincidência, muita prática de novos crimes, e conseguimos, a Defensoria Pública, que aqui eu quero deixar registrado, o doutor Rubens Lima, defensor público do Estado do Ceará, ele fez um projeto em parceria com empresas e com instituições de ensino, e nós trocamos, em vez de dormir na cadeia, nós conseguimos com o juiz de execução penal, que esses presos fossem para cursos profissionalizantes e assistissem cursos de alfabetização, e nós trocamos um percentual de 90% de faltas por um percentual de 90% de aproveitamento. Curioso, nós invertemos a polaridade. O percentual ficou o mesmo, 90% que antes faltavam, 90% que hoje comparecem. Então, a questão do encarceramento é, sim, muito difícil. Nós sentimos na pele que essa nova lei processual penal provocou um recrudescimento nos juízes e promotores,
que nós tínhamos toda a esperança do mundo de retirar essas pessoas do cárcere, e agora nós estamos vendo que, mesmo sem razão, a prisão preventiva está sendo decretada indiscriminadamente. Então, é a se pensar, concordo, sim, com o Marivaldo, temos, sim, que participar, e quero dizer que, participando, enquanto mulher, enquanto defensora pública, enquanto sociedade. Então, um prazer que você esteve lá, uma honra para todas nós, mulheres e defensoras públicas. Obrigada. Vamos para a última pergunta, que não sei que oração, já está tarde, né? Está na hora de encerrando mais uma ou vocês querem mais? Vocês que mandam. Vamos lá. Por favor. Que bom! Não, que vai comentar um certo Claro. Boa noite a todos. Senhores debatedores, principalmente a doutora Juliana e o professor Luiz Flávio Gomes. Evocando a questão do idiota, né, da época de Sócrates, que seria o ser apolítico, hoje eu me senti enquadrado, eu me sinto hoje um idiota. Por quê? Lá no meu estado, no exercício da advocacia criminal, tentando fazer os juízes e promotores cumprirem o direito, não terem medo dessa tal mídia, né, que hoje é um grande monstro. Enfim, eu acabo não tendo tempo para me digredir sobre os assuntos que estão ocorrendo na sociedade posta, né? Então, hoje, lá no primeiro debate, lá com o doutor Ariel Dotti, aí eu me deti a ler o anteprojeto. E o artigo 105, que fala da barganha, me chamou muito a atenção. Eu, de plano, tracei um paralelo para o direito civil, notadamente da lei dos juizados especiais, a questão dos acordos prévios às audiências de instrução. E, as poucas vezes que eu fui aos juizados, eu vi verdadeiras torturas dos conciliadores, mandando fazer acordo, faz acordo, faz acordo, faz acordo, e uma verdadeira indução, e muitas das vezes até chancelada pelos próprios magistrados. É melhor fazer acordo, senão eu vou sentenciar, com um tom ameaçador. E eu trouxe de plano um paralelo para o direito penal, levando-se em consideração que a maioria dos acusados não tem direito para contratar advogados que efetivamente defendem seus interesses, e que a maioria deles estão sob o manto da Defensoria Pública, que, como a colega aqui falou, trabalha, via de regra, com um número insuficiente de profissionais, um grande acúmulo de serviço. Será que nós não poderemos ter uma situação perigosa para o Estado Democrático de Direito? Essas pessoas que são defendidas pelos defensores públicos não podem ter seus direitos ao contraditório, à ampla defesa, não assegurados, pois poderíamos ver acontecer no direito penal o que vem acontecendo no direito civil, notadamente nos juizados especiais, da imposição, da indução de se fazer esse acordo, dessa barganha. Não seria um retrocesso no Estado constitucional e democrático de direito? Aliás, antes de comentar, só que comemorou-se a ruptura com o devido processo legal. Eu ouvi Luiz Carlos dizer isso. Né? Realmente, talvez estejamos nos aproximando de uma pena sem processo. Por favor. Ok? A plea bargain, a barganha, hoje é um tema complicado. Porque o plea bargain norte-americano é um desastre. 92% dos processos terminam em plea bargain. Porém, nos Estados Unidos, o plea bargain ele tem uma liberdade absoluta e total, o promotor, de transigir, e não pressupõe uma denúncia oferecida. E sem uma denúncia oferecida, o Ministério Público dos Estados Unidos sequer mostra quais são as provas que ele tem contra o réu. Não mostra. E aí vem um monte de trapaças, malandragens, safadezas, tudo é o bluffing, overcharging, uma série de malandragens, que é na negociação, o promotor diz, estou com prova aqui, vou te condenar agora por 200 anos. Às vezes a prova não é nada, mas não mostra a prova. E a negociação, então, se dá neste plano e neste terreno e neste momento processual, a pré-trial, antes de iniciar. Aí o processo, lá na comissão, debatemos, discutiu, olha, vamos colocar, então, uma coisa. Aí acabou havendo um certo consenso até,
pressupõe uma denúncia recebida, portanto, você já delimitou o que você vai negociar. E aí o grande tema era o seguinte: vai passar o plea bargain? Havia uma tendência na comissão de passar. Aí o que? Mas vai estar, vamos negociar inclusive pena de prisão. Aí não. Aí nós não aceitamos. E aí bateu o pé, não pode ter pena de prisão na negociação. Blá, 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 blá. No final, perdeu o Luiz Carlos, inclusive o relator, perdeu a contragosto, ficou muito bravo aquele dia e tudo e tal. Mas isso, então não cabe pena de prisão. A pena é mínima que se negocia, é autonomia de vontade. Então, teoricamente, demos uma suavizada em tudo isso daí. E agora o ponto central você tocou. A questão toda é falta de assistência jurídica. Esse é o ponto central. Porque se tivesse assistência jurídica, e, portanto, para gente rica, que pode contratar um advogado, perfeito, que é autonomia de vontade. Você vai lá, você vai aceitar ou não, vai fazer as conveniências, vai fazer seus cálculos, olha as provas, putz, será que vai dar? Aí tudo bem. O problema é a falsa assistência. Isso é sério. Agora, mas por detrás de tudo tem outra coisa. Raramente os promotores vão topar isso daí. Eles que não vão querer. Promotor que não vai querer, nada, ele vai partir para o regime fechado, ele quer condenar todo mundo e tudo e tal. Dificilmente um promotor vai fazer acordo, salvo no júri. Porque o júri, eu fui juiz, presidente do júri, 300 júris eu presidi, é o único lugar que tem tudo plea bargain. É tudo plea bargain. Você já chega, em acordo, no acordo, como é que é, tira uma qualificadora, ajeita aqui, tudo e tal. Então, o plea bargain no júri vai funcionar muito bem, porque já existe a cultura do acordo no tribunal do júri. Quem milita em júri aqui, você é militante do júri, você sabe muito bem, eu fui juiz-presidente do júri 5 anos. Então, é isso daí, no júri vai funcionar. Eu acho, quero até dizer que tem que ser fiel, né, com aquilo que eu votei nesses moldes como ficou, a favor do acordo, e ressaltar que a importância que teve a força do Luiz Flávio Gomes nesse momento, da gente estabelecer que, no máximo, é semiaberto, não pode regime fechado. Uma vez que estabeleceu isso, eu votei favorável. E mesmo que não tivesse votado, ia passar, não foi, era uma coisa que já estava passando com ampla maioria lá na comissão. Mas, e por quê? Queria aqui justificar as razões até desse meu voto. E daí que é a coisa do olhar de quem é defensor público e trabalha com a massa e sabe o que é o processo para a massa hoje. Às vezes, o problema não é só a falta do defensor público ou de uma assistência jurídica efetiva para aquele réu, mas no que o processo se transformou hoje na realidade de massa para essas pessoas, para esses réus que a gente defende. Gente, hoje a pena é o processo, mas para 90% de quem está chegando lá, a melhor coisa que pode acontecer para essas pessoas é ser sentenciado. Né? Porque ele vai responder. A gente mais perdeu de longe a briga da prisão cautelar como exceção. A gente já perdeu nesse país e já acabou. Já veio uma lei nova que está ótima e só piorou. Né? Então, assim, eu não tenho mais esperança de ganhar essa batalha, porque a gente já está vendo que essa batalha a gente perdeu. Então, a gente lida com as pessoas presas por furto, roubo, estelionato, torcendo para chegar logo a sentença, porque quando a pessoa vai ser solta, porque ela vai ser inevitavelmente sentenciada por um regime mais leve do que aquele que significa a prisão preventiva. Então, para quem é defensor e lida com isso, né, todo dia, num montante absurdo, né, de toda a nossa massa carcerária, é um número absurdo de presos provisórios. Então, é melhor fazer logo o acordo no roubo e aplicar os 5 e 4 anos no regime semiaberto, porque a gente não solta roubo. Roubo, a regra é prisão, é tudo. Gente, 95% dos processos começam com auto de prisão em flagrante. E você não consegue liberdade provisória. Né, até quando tem roubo ou tráfico, não consegue. Então, você tem que conseguir fazer a barganha, é a melhor coisa para esse sentenciado, desde que não seja para esse réu,
desde que não seja aplicado aí o regime fechado como possibilidade. Então, quando eu enxerguei esse cenário, e com a ajuda, nossa, que foi fundamental do Luiz Flávio, para, no máximo, o regime semiaberto, eu falei, a gente resolve um grande nó da justiça criminal hoje, de que as pessoas estão... O processo é mais doloroso do que a pena, o período do processo é mais doloroso do que a pena. E ele dura, em regra, 1 ano, né? Tem durado a primeira fase, em regra, 1 ano, que é 1 ano que a pessoa passa no regime fechado antes de ter direito ao semiaberto, que é o que ela vai ter na sentença. Né? Então, essa é a realidade. E cá entre nós, a gente fica falando, devido ao processo legal, de fato, eu que fui aluna do Pitombo, né, que quando, em 95, eu estava entrando na faculdade, que foi a Lei 9.099, eu lembro dos arroubos que ele tinha na faculdade, contrários à lei, né, Tucci, Pitombo, a transação e tal. Meus mestres, né? E, de fato, isso no âmbito acadêmico, você dizer que está abrindo mão devido ao processo legal é um negócio horroroso. Depois de 10 anos de lida ali no balcão, né, da advocacia e depois da defensoria pública, a gente percebe que, assim, até esse devido processo legal hoje, o quanto isso é falacioso para o réu pobre preso. Eu trabalho no júri e me perguntas quantos recursos em sentido estrito eu fiz de pronúncia. Né? As pronúncias que, em dúbio pro societate, que é a coisa, né, que a invencionice mais absurda que já criaram, quantas vezes eu pude levar isso ao tribunal? Com os meus réus presos, eu vou recorrer em sentido estrito, eu vou para júri. Né, que lá eu absolvo. Né, você não tem direito de recorrer. Daí agora o STJ não conhece mais os habeas corpus da Defensoria Pública e manda a gente entrar com recurso especial, que isso que é o devido processo legal. Né? E o recurso especial de réu preso. Me serve para quê isso? Me serve para quê? Né? Então, os meios de impugnação estão desgastados. O devido processo legal também é uma falácia para o réu pobre hoje, que você não consegue soltar. Né? Então, eu quero aqui confessar, votei a favor, sim, da barganha, por mais do drama conceitual e que isso gera, para, pelo menos, levantar esse debate. Vamos fazer esse debate, né, público. Muito bom, muito bem. Eu passo a palavra novamente a vocês, por favor. Boa noite. Meu nome é Yuri, eu sou advogado aqui em São Paulo. Quero, antes de mais nada, cumprimentar os debatedores e o presidente da sessão, Dr. Roberto Delmanto, e concordar com o Dr. Salo que a falta de ideologia já é uma ideologia, e, com todo respeito, discordar do professor Luiz Flávio a respeito do pós-modernismo, porque muitas vezes o pós-modernismo fala que a vida está dura, está líquida e não propõe algo concreto. E que a dialética propõe muito bem. Mas a minha pergunta seria objetivamente para o Dr. Marivaldo, a respeito do projeto Molon, que muita gente não sabe, está desinformada, então eu gostaria de saber que pé que está esse projeto e que o Dr. Marivaldo falasse a respeito, rapidamente, a respeito do projeto Molon. Obrigado. Bom, a discussão... Para quem não sabe, o deputado Alessandro Molon havia criado, cumprimentar meu amigo Yuri, agradecer a pergunta, ele criou uma subcomissão no âmbito da CCJ para fazer a discussão do Código Penal, convidou defensores, convidou promotores, juízes, né, para fazer essa discussão, e dali ele tirou algumas propostas, né, não era uma reformulação total do Código, né, tirou algumas propostas no âmbito de crimes patrimoniais, drogas, a parte geral, enfim. Mas, pela dinâmica do Congresso, o fato dele acumular esse trabalho junto com o Marco Civil da Internet, outros temas extremamente importantes, acabou não apresentando ainda, né, o resultado desse trabalho, e agora que foi apresentado a proposta do Senado, eu não sei como é que ele deve fazer, estou esperando voltar o recesso branco aí, né, voltar às atividades normalmente no Congresso, para avaliar como é que ele pretende conduzir essa discussão. Acredito que a ideia é somar essa discussão, todo esse acúmulo ao debate que está no Congresso Nacional. Da nossa parte, no Ministério da Justiça, nós vamos aproveitar esse acúmulo para fazer essa discussão no Congresso Nacional. Grande parte da discussão era em torno da questão do excesso de encarceramento, da banalização da prisão. Aliás, tema que não pode ser colocado sozinho, não é o simples encarceramento, é o encarceramento seletivo. Isso é importante,
isso é importante deixar muito claro, isso é um problema muito grande. A gente tem hoje, a maioria, mais de 80% dos presos, sequer tem o ensino fundamental completo. É jovem, né, filho de trabalhador, e que vai preso ou por causa de um furto, né, ou por causa de droga, né, muitas vezes por causa de um roubo, mas não necessariamente é uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta que merece ficar abandonada, esquecida dentro de uma prisão. Então, há um excesso da aplicação da prisão, a nova lei das cautelares, a repercussão que ela está tendo no sistema, demonstra isso. É um absurdo o que vem acontecendo na operacionalização dessa lei, que foi tão difícil de ser aprovada, foi tão batalhada, tão trabalhada. Por exemplo, as fianças que são fixadas para morador de rua, né, para condicionar a liberação de morador de rua, pessoas miseráveis por crimes, e ainda se fosse um crime, grande violência, grande repercussão social, nada, por furto. Né? Pessoas que ficam na prisão antes do término do processo por furto, são inúmeros exemplos. Citaram aqui o programa Na Moral, mostrou um exemplo de uma pessoa que tinha problemas mentais, foi presa, né, com um shampoo na mão dentro de uma farmácia, acusada de furto, ficou 7 meses dentro da prisão, e lá na prisão sofreu tortura, saiu cega da prisão. O outro exemplo de Pernambuco, um senhor trabalhador que foi confundido, ficou preso, acompanhou o processo todo, preso, saiu cego da prisão, entrou com uma ação indenizatória contra o Estado, morreu antes de ver o resultado dessa ação. Então, há uma banalização do uso da prisão, mas é uma banalização do uso da prisão de forma seletiva. Infelizmente, são trabalhadores suspeitos, não é nem condenado, não é nem que praticou crime, que acabam sendo presos, seus filhos, né? E quando há a condenação, quando o processo chega ao fim, quem é condenado, infelizmente, são trabalhadores, são pessoas pobres, mas que pode, eventualmente, ter cometido um erro, mas, infelizmente, o sistema é mais rígido com o andar de baixo. Então, essa é a discussão. Não podemos banalizar o encarceramento e, acima de tudo, buscar coibir esse encarceramento seletivo, que não é só o código, não é a lei que vai resolver isso, não. Infelizmente, isso é um problema cultural, né, que precisa ser muito debatido, sobretudo no âmbito dos operadores do direito. Por que a gente ainda tem uma aplicação do direito penal de forma tão seletiva como a gente vê hoje? Isso é só um dado estatístico. Essa lei nova, a 12.403, que está dando tudo o contrário do que a gente imaginava, ou seja, Ana Maria Braga ganhou de mim o debate, ganhou longe, né? Então, o que acontece? Esses números assustadores que essa lei está gerando só são equiparáveis à posse do Lula. Você pega toda a estatística de prisão, a posse do Lula no Brasil, e esse é um tema pouco explorado e que eu quero denunciar em breve, em todos esses livros agora que eu estou preparando, de 2002, da posse do Lula, até terminar o ano, para 2003, 80 mil prisões subiu no Brasil. Nunca na história do país, nunca na história deste país, tinha crescido violentamente. Razões ideológicas. Lula assumiu, Lula de esquerda, então quem é de direita taca todo mundo na cadeia para desmoralizar o governo. Então pega as estatísticas, isso é uma coisa assustadora. E não estou aqui nem para defender Lula, nem nada, nem esquerda, nem nada, porque, obviamente, não é o momento nada aqui. É só para dizer estatisticamente, a coisa séria. As razões ideológicas no Brasil, coisa séria. Ou seja, nossa militância tem que ser diuturna, gente. Para quem quer militar para assinar o semáforo vermelho, é diuturna. Diuturna. Muito bom. Eu gostaria de encerrar este debate público pedindo uma salva de palmas para os nossos debatedores que vieram aqui com espírito democrático, aliás, como não seria diferente, com espírito público, aqui de dar a cara para bater e abrir o coração, como nós vimos que foram realmente abertos. Parabéns a vocês, é uma honra ter estado aqui com todos. Eu prometi uma surpresa. Feliz. A surpresa. A surpresa é a seguinte, pegamos vocês em cada ângulo que vocês não têm nem ideia. Solta a surpresa, Neto. Cadê o Neto? Solta a surpresa. É um registro. Nós fazemos um registro de todos vocês. Vou colocar todos vocês no meu Face. Hoje mesmo, Neto? Vai para o Face? Todo mundo vai para o meu Facebook. Então, vamos curtir. É um momento de guardar no coração a presença de cada um de vocês. Muito bem. Meu Facebook, professor LFG. Estamos juntos.
Faça seus comentários. Marque e puxa sua foto, tá? Ok.